Oi, gente! Vamos lá para a atividade de português de hoje. Vocês irão realizar a atividade proposta na página 33, ou melhor, as atividades propostas nessa página 33 do livro didático de vocês, onde tem produção de texto. Então, coloquem a data de hoje, 15 de 3 de 2021. E aqui tem produção de texto. Qual vai ser a produção de texto que vocês irão realizar? Vocês irão realizar essa produção de texto no caderno de português mesmo, porque ano passado vocês tinham um caderno de produção de texto. Esse ano eu não pedi esse caderno porque eu soube que vai chegar um livro de produção de texto para vocês. Então, enquanto esse livro não chega na escola, enquanto não é distribuído, ou não sei se vem, as escolas do sítio já receberam, algumas escolas, mas estamos aguardando o de vocês, tá? Da Escola Leonardo. Então, vocês vão realizar no caderno de português mesmo, tá? Aí vem a proposta da atividade. Outro final para a fábula, em prosa ou em verso. Então, aqui nessa unidade, nós estamos estudando o gênero textual fábula e nós vimos aí duas versões da mesma fábula e em formato diferente, Além do formato, da estrutura do texto, do texto ter uma organização diferente. O primeiro era escrito em prosa, organizado em parágrafos, linhas contínuas, e o segundo era um texto, a fábula revisitada, ou seja, era a fábula, em uma outra versão, em um outro formato, A história era a cigarra e a formiga mesmo, no segundo, mas em uma versão diferente, em um formato diferente, no formato de poema. Então, a atividade de hoje, se fosse na sala, seria em dupla. Como não estamos na escola, será individual, com a ajuda do adulto que está acompanhando as atividades de vocês. Então, diz assim: no início desta unidade, vocês leram dois textos baseados na mesma fábula, mas cada um deles foi escrito de forma diferente e com estilos diferentes. Cada autor recontou a fábula do seu jeito e escolheu uma moral para o seu texto. Não foi isso? Inclusive, a moral de cada um foi diferente, Depois, vocês conversaram sobre os desfechos que cada autor deu para a própria história. Não foi isso? Então, para vocês produzir o texto, primeiro vocês vão planejar. Olha aqui, planejamento. Como é que vai se planejar? Imaginem e criem um final, um desfecho diferente desses que leram para a história da cigarra e da formiga. Escrevam no caderno. Então, aqui, você vai imaginar, você vai criar um final. O final é o desfecho, tá? Você vai criar um final diferente dessas que vocês leram, nas duas versões, na fábula em prosa e na fábula em verso, para a história da cigarra e da formiga, certo? Vocês vão criar um final diferente. Você vai escrever onde? No caderno. Depois, recontem a história e mudem apenas o final. Então, para isso, lembrem-se das partes. O início da fábula, o desenvolvimento, a cigarra chega e pede ajuda, é o desenvolvimento da história. E o final, que é a mesma coisa do que desfecho, final, desfecho. Essa parte da história será criada por vocês. Então, vejam o que vocês vão fazer. Se vocês quiserem, vocês vão escolher se vocês vão escrever a fábula em prosa ou em verso. Você vai escolher. Se você escolher em prosa, você vai lá na fábula em prosa, a cigarra e a formiga, escrita em prosa, e vai reler a história. Se você escolher em verso, você vai lá e vai também reler a história, tá? Mas isso não quer dizer que você vai copiar o início e o desenvolvimento, não. É só para você lembrar, porque na verdade você vai recontar. Olha aqui, recontem a história
e mudem apenas o final. Você vai recontar, não é? De acordo com a história apresentada, você vai recontar lá com as suas palavras, mas os fatos serão o que aconteceu na história e você vai mudar apenas o final. Você vai criar outro final para a história. Então, você vai imaginar um final para a fábula. Um final diferente do texto 1 e diferente do texto 2. Vai ser a versão de vocês. Vocês dessa vez é que serão os autores, certo? Escrita. Escolham a forma para registrar esse desfecho, em prosa ou em verso. Lembre-se de que, então vocês vão escolher, né? Se vocês vão escrever em prosa ou em verso. Lembre-se de que, se for em prosa, a linha é contínua. Façam parágrafos e cuidem da pontuação. Empreguem letras maiúsculas no início das frases. Toda frase deve começar com letra inicial maiúscula. Se for em verso, não há parágrafos. Os versos podem ser agrupados em estrofes e pode haver rimas e ritmo. Então, está aqui todos os pontos que vocês irão seguir, não é? Todas as orientações. Depois que vocês tiverem escrito o texto de vocês vão fazer o quê? Revisar. A revisão do texto é muito importante. Então, releiam o texto produzido e reescrevam o que acharem necessário, tá? Então, se você não escreveu a palavra correta, você reescreve, né? Se aquela frase está lá solta, não está muito de acordo, não está fazendo sentido, vocês reescrevam, tá? 2. Ao final, pode ser feita uma roda de leitura com o título Fábula Revisitada. Essa roda de leitura nós iremos fazer na aula virtual, não tem como ser uma roda, mas cada um vai apresentar a sua versão aí do texto para a turma, tá? Então eu aguardo todos às 14h30 para vocês fazerem a leitura da versão de vocês dessa fábula. Cada dupla ensaia a leitura do seu texto com bastante expressividade. Então, não será dupla, né? Cada um vai ensaiar aí, antes da aula, a leitura do texto com bastante expressividade. Selecionem o desfecho de quem mais gostarem e reproduzam-no para guardar com vocês. Então, essa parte a gente não vai selecionar não, tá? Vocês irão deixar o textinho já escrito no caderno de vocês. Vejam só, minha gente, para poder fazer uma revisão bem feita, é bom que a gente use o quê? O rascunho. Quando vocês estiverem escrevendo, não já façam diretamente no caderno, não. Façam em uma folha à parte. Por quê? Quando vocês forem fazer a revisão, vocês vejam o que vocês escreveram errado, o que não ficou bem legal, o que não está muito coerente, não é? Para vocês já irem escrevendo corretamente no caderno a versão final do texto de vocês, tá bom? Então, no caderno de vocês vão colocar, né? Começar numa folha, coloca a data de hoje, Orobó, 15 de março de 2021. Deixa uma linha, produção de texto, livro, página 33. Deixa outra linha, colocar o título, A Cigarra e a Formiga, Fábula Revisitada. Por quê? Vocês irão reler a fábula, né? Que vocês vão fazer aí a segunda versão, em prosa ou em verso. Vocês vão reler e aí vocês vão recontar só que de forma escrita, não é? O início e o desenvolvimento, tá? De acordo com a compreensão de vocês. E no final vocês vão escrever um desfecho diferente, tá? Para que a fábula fique com uma versão diferente, para que a história fique com uma versão diferente, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Peçam ajuda aí aos adultos da casa de vocês. E às 14h30 nós faremos a socialização da fábula revisitada com a versão de vocês. Hoje vocês são os autores.